Ok, então vamos lá, continuando aí o curso então, de condução unidimensional. Agora a gente vai passar então para os sistemas radiais, tá? Também tratando aí da condução nesses sistemas, tá? O sistema radial que a gente vai tratar hoje é o cilindro, tá? E na próxima aula a gente trata de esfera, tá, ok? Então quando a gente fala aí de sistemas radiais, no caso aí do cilindro, né? Tá? Então a gente tem que pensar que eu tenho pelo menos um raio interno, né? Tá ok? Tá? Um raio interno que então vai me dar uma área superficial, né? Interna, e depois conforme eu vou caminhando, né, em direção ao raio externo, né, eu vou ter infinitos raios aqui, né, tá? Então outros raios entre o raio interno e o raio externo, de forma que eu posso ter vários, né, diversas áreas superficiais, depende do ponto onde eu quero estudar. Então no caso aqui, né, por exemplo dado, eu tenho um raio interno e tenho um raio externo, né, tá ok? Que também tem uma área superficial externa, tá? De forma então que eu posso estudar aí um trecho, né, a taxa de calor num trecho aqui, onde eu vou chamar de dr, ok? Tá? Então, né, partindo aí da lei de Fourier, né? Tá? Então, por caso aí desse sistema radial, por caso desse cilindro, então a gente tem que a taxa de calor então nesse cilindro, né, seria então, né, a condutividade térmica vezes a área superficial vezes aí, né, o gradiente de temperatura, né, o gradiente de temperatura dT/dr, né? Então no caso agora aqui não vai ser mais dT/dx porque eu não estou variando em x, estou variando em r, né? Eu estou variando a minha taxa de calor, né? A minha taxa de calor ela está variando, né, no raio, ok? E não mais em x, tá bom? Tá? Então, substituindo aí onde está a área superficial pelo valor de área superficial, né, então a gente tem aí, né, que a taxa de calor, né, transferida aí por condução nesse cilindro seria então 2πrl, né, tá? Então, se eu estivesse trabalhando com diâmetro, né, πdl, né, tá? Mas como eu estou trabalhando em raio, então duas vezes o raio, né? Então 2 vezes raio vezes π vezes L, né? Isso daí é a minha área superficial, vezes a condutividade térmica, tá? Vezes aí o meu gradiente de temperatura. Então, na verdade, o que eu fiz foi só substituir lá a área superficial pelo valor da área superficial para essa geometria, tá ok? Usando aí uma condição de contorno, tá? Usando uma condição de contorno onde eu vou chamar de T igual a TI, né? Então, ou seja, a temperatura vai ser igual à temperatura interna, onde o meu raio é igual ao raio interno, aquele RI, tá? E tendo aí que minha temperatura será igual à minha temperatura externa, onde o meu R é igual ao meu raio externo, né, esse RO, tá? Então com isso, né, com essa condição de contorno imposta e a equação da taxa de calor por condução nessa geometria aí, né, tá? Pela lei de Fourier, eu posso então equacionar essa condição de contorno para a equação dada, né, e gerar uma equação de taxa de calor específica para sistema radial, no caso para o cilindro, tá? Então a gente vai fazer isso hoje para o cilindro e depois na próxima aula a gente vai fazer a mesma coisa para a esfera, para ver aí quais são as equações que a gente vai gerar, ok? Então fica, né, que pegando aí, né, o que é dr de um lado e o que é dt do outro, né, igual a gente fez para a placa plana, né? Então para o lado que eu estou variando em R, né, então fica lá a integral do raio interno até o raio externo, tá? Da minha taxa de calor sobre, né, 2πrl. Na verdade o que eu fiz foi somente pegar aqui, né, essa equação, né, a taxa de calor igual a 2πrlk, né? Tá? Pegar isso que está multiplicando e passar dividindo, ok? Tá? E isso daí em dr, tá? Então eu estou variando em R. Do outro lado, igual a gente fez para placa plana, né? Estou fazendo a mesma coisa aqui, então é menos, né? Porque estou carregando o sinal de menos lá da equação, né? Tá? Para obedecer lá a primeira lei da termodinâmica. Né? Então a integral da temperatura interna até a temperatura externa de
uma condutividade térmica, tá? Um KdT. Ok? Tá, então tá aí, né? A minha condição de contorno imposta aí, né, para a condição aí de cilindro. E aí, resolvendo isso, né, a gente sabe aqui, né, a gente enxerga aqui que a taxa de calor vai ser constante, 2π e L são constantes, tá? Do lado esquerdo da equação, né? E do lado direito, né, a condutividade térmica constante, que a gente já tratou disso aí na aula passada, né, a gente está tratando de condutividade média, né? Então, com isso, a gente tem então aí, né, que tirando da integral aí, né, a taxa de calor e o 2πL, né? Então fica lá, taxa de calor sobre 2πL vezes a integral entre, né, o raio interno e o raio externo de um drR, né? Tá? De um drR aí, né, dr sobre R. Isso é igual a menos K, né, que é a condutividade, que também a gente já tratou já disso, né, que a gente já falou já na aula passada, que é a condutividade média, né? Ok? Vezes a integral do temperatura interna até temperatura externa de um dt, tá ok? Então, do lado aí esquerdo da equação aí, né, tá? A gente tem lá a integral de raio interno até raio externo de drR. Isso daí a gente sabe, né, que, né, a integral de du sobre u é igual a ln de u mais uma constante, né? Então a gente vai resolver isso para esse lado, né? Então isso fica aí, né, que a minha taxa de calor sobre 2πL, né, vezes, né, o resultado daquela integral, então, né, é o logaritmo natural aí do raio externo pelo raio interno, ok? Tá? E isso daí é igual, né, ao outro lado ali, né, o menos K, e é o resultado da integral ali de dt, né, é T variando entre Ti e Te, né, temperatura interna e externa, então tá lá, né, temperatura externa menos temperatura interna, ok? Tá, no caso, como a taxa de calor mostrada no desenho mostra que, né, eu saio do raio interno para o raio externo, então, né, a minha temperatura interna é maior que a minha temperatura externa, então o sinal de menos aqui, né, tá, na condutividade térmica vai fazer com que a gente arrume aí, né, essa condição de valor negativo, ok? Ainda eu posso então dizer, né, que rearranjando, né, essa equação, né, esse resultado acima, né, a equação acima, para o cálculo da taxa de calor, então que a taxa de calor num sistema radial, né, no caso de um cilindro, ela vai ser igual, né, a 2πKL, né, então 2 vezes π vezes a condutividade térmica vezes o comprimento desse cilindro, vezes a variação de temperatura. Tá? Então aqui eu já tirei o sinal de menos, então é a temperatura maior menos a temperatura menor, sobre o logaritmo natural aí do raio externo pelo raio interno. Tá, okay? Então, na verdade, o que foi feito para o cálculo da taxa de calor, né? O que foi feito para o cálculo da taxa de calor, na verdade, foi só então pegar aqui, né, taxa de calor, e o que está dividindo passa multiplicando para o outro lado, e o que está multiplicando está passando por dividindo, então foi somente isso que foi feito. Ok? Tá, então tá aí a forma, né, a lei de Fourier, né, a equação, né, dada, né, no início do curso, né, aplicada aí por um cilindro, tá bom? Agora vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso daí no conceito de resistência térmica, então, né? Então, pensando em resistência térmica, tá? A gente sabe, né, que a resistência, cálculo de taxa de calor aí, né, pela resistência térmica é a diferença de temperatura pela resistência térmica ou pela somatória das resistências térmicas, tá? Isso não muda no caso aí de uma geometria, né, no caso do cilindro, né, tá? Então sistemas radiais, então não muda, a ideia é a mesma, tá? Então, né, se eu quiser agora aí trabalhar a resistência térmica, então a resistência térmica, né, se você pegar, e aí eu vou voltar aqui, né, no meu cálculo da taxa de calor, então, né, fazendo a mesma ideia que a gente fez lá para a placa plana, o que eu posso fazer? Eu tenho ali, né, 2πKL, né, tá? Eu posso pegar isso que está multiplicando e passar dividindo embaixo lá do logaritmo
natural do raio externo pelo raio interno, tá ok? E aí foi exatamente isso que foi feito aqui, né? Então, né, é a mesma ideia que foi utilizada lá em placa plana. Então, a resistência térmica de condução num sistema radial, né, para um cilindro, né, então vai ser, né, o logaritmo natural do raio externo pelo raio interno dividido aí por 2πkL. Essa é a resistência térmica de condução, então, num cilindro. Opa, desculpa. E aí, com isso, né, a gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui eu retirei lá do livro do Sengel, tá? Onde eu tenho então diversos cilindros, né? Tá? Eles estão aqui em contato, né? Então no caso aqui eu tenho 3 cilindros em contato, né? Então tem um cilindro interno, tá? Que tem uma condutividade térmica 1, tem um cilindro intermediário com uma condutividade térmica 2 e um terceiro cilindro aí com uma condutividade térmica 3. Então, por exemplo, eu posso ter uma tubulação, tá? Nessa tubulação eu posso ter uma pintura, por exemplo, na superfície externa, tá? Um revestimento qualquer, e depois ainda um isolante térmico, por exemplo, uma lã de rocha, coisa parecida. Tá? Então, eu tenho 3 resistências térmicas, tá? Então, e aqui ainda, né, eu tenho lá internamente um fluido passando, né? Então, com uma temperatura do fluido em um coeficiente convectivo interno, né? Tá? Um H1, e no meio, né, externo, eu tenho lá uma temperatura do meio externo com um coeficiente convectivo 2, né, com H2. Então, tratando da mesma forma que a gente tratou já sobre resistência térmica, então eu tenho aí, né, uma resistência térmica de convecção interna, uma resistência térmica de condução para o cilindro 1, uma resistência térmica de condução para o cilindro 2, ok? Uma resistência térmica de condução para o cilindro 3 e uma resistência térmica de convecção para o meio, tá? Para o meio 2, tá ok? Então, colocando tudo isso daqui em série, né, eu tenho que, né, tá, a minha resistência térmica total vai ser a soma dessas resistências térmicas aqui de convecção, e de condução e de convecção, tá ok? Então, isso fica na forma apresentada embaixo. Então, a resistência térmica de convecção interna, né, 1 sobre o coeficiente convectivo 1 vezes a área 1. A área 1 por quê? Porque, né, eu tenho um raio interno que tem uma área, né, uma área superficial relativa àquele raio. Depois, né, eu tenho aí esse cilindro 1. Esse cilindro 1, então, vai ter, né, uma resistência térmica de condução da forma que está apresentada aqui, né, na equação, né? Então fica lá o logaritmo natural do raio externo desse cilindro, que seria o raio 2, então aqui, né? Tá, o raio 2 pelo raio interno dele, que é o raio 1, sobre 2πk, né? Ou 2πl aqui, que é o comprimento, vezes a condutividade térmica do material 1. Ainda, né, mais, né, o meu cilindro 2, ok? O meu cilindro 2 aqui, então, também tem uma resistência térmica de condução, tá? Onde o meu raio externo agora é o meu raio 3 e o meu raio interno é o meu raio 2. Então, fica lá, logaritmo natural de raio externo, que é o 3, por raio interno, que é o 2, sobre aí, né, 2πl, né? Então, 2 vezes π vezes o comprimento, vezes a condutividade térmica do material 2. E a mesma coisa pro cilindro 3, né, onde o meu raio externo agora é o raio 4 e o meu raio interno é o raio 3. Então fica lá meu logaritmo natural do raio externo, que é o 4, sobre o raio interno, que é o 3, sobre 2 vezes π vezes o comprimento, vezes a condutividade térmica do material 3. Mais o coeficiente, não, a resistência de convecção externa, que vai ser 1 sobre o coeficiente convectivo externo, 2, vezes a área 4, que é a área desse cilindro aí, né, do cilindro 3 aí, tá ok? Tá? A área externa dele aí, que é dada pelo raio 4, tá ok? Tá? Então, é a mesma ideia da placa plana, só que agora a gente está aplicando, né, a equação de taxa de calor para cilindro, e aí a resistência térmica de cilindro, obviamente que tem que ser diferente de placa plana, uma vez que lá a gente está trabalhando em X e aqui a gente está trabalhando em R, né? Tá? Ainda, né, a gente já tratou desse assunto, né, o coeficiente global. Então a gente tratou do coeficiente global
para o caso desculpa, de placa plana. Então aqui a gente vai tratar do coeficiente global para cilindro, né? E isso aí é bastante importante porque lá nos cálculos de trocadores de calor, né, é muito importante a gente trabalhar com o coeficiente global, tá? Então, né, a gente tem a mesma analogia, né, que a gente utilizou lá na placa plana. A analogia aí é dada aí pela, né, lei de Newton do resfriamento, ok? Onde eu tenho aí um coeficiente global de transferência de calor, tá? Vezes a área superficial, vezes a diferença de temperatura, tá ok? Então, supondo aqui essa figura aqui, né, esse exemplo, né, onde eu tenho aqui um coeficiente convectivo interno, uma resistência térmica de condução no cilindro e uma resistência térmica de convecção externa, né, tá? Só para não ficar um exemplo muito grande, né? Então eu posso aplicar, né, o mesmo critério, a mesma ideia que a gente aplicou lá em placa plana, né? Tá? Então, por exemplo, se eu estiver aplicando aí, né, a ideia já de trabalhar com a área na minha equação, tá ok? Tá? Então, na hora de calcular a taxa de calor seria, né, o resultado aqui, né, já o coeficiente global vezes a área aqui já dado, né? Tá? E aí eu só pegaria a diferença de temperatura. Então, como a gente já disse, né, o coeficiente global é o inverso da resistência térmica, né? Então fica aqui, né? Então que o coeficiente global vezes a área, né, seria igual a 1 sobre, né, a resistência térmica de convecção do fluido interno. Então 1 sobre o coeficiente convectivo 1 vezes a área 1, mais, né, a resistência térmica aí, né, de condução do cilindro, né? Então logaritmo natural aí, né, do raio externo pelo raio interno, R2 por R1, sobre 2 vezes π vezes a condutividade do material aí, né, vezes o comprimento, né, mais o coeficiente a resistência térmica de convecção externa, né, 1 sobre o coeficiente convectivo 2 vezes a área 2, tá, que é dado pelo raio 2. Nessa forma aqui, o coeficiente, esse resultado aí, né, esse produto aí de coeficiente global e área, a unidade aí fica então, né, watt por Kelvin. E aí eu multiplico isso por uma diferença de temperatura e eu tenho o resultado da taxa em watts, ok? Tá? Outra forma que eu posso apresentar é somente pelo coeficiente global, né, ficando então a mesma unidade do coeficiente convectivo. Tá? Então ficaria então watt por metro quadrado Kelvin, né? E aí no caso eu não trabalho com a área, né? Quando eu trabalho em cilindro, eu tanto posso calcular o coeficiente global trabalhando do raio interno para o raio externo, como eu posso trabalhar do raio externo para o raio interno. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu calculo o coeficiente global de um cilindro pelo raio interno, na hora de eu calcular a taxa de calor, a minha área aqui na hora de resolver o problema, né, ela tem que ser a área interna. Se eu calcular o meu coeficiente global pela área externa, tá, então vindo de raio 2 para raio 1, no caso do nosso exemplo aí, então a nossa área aqui tem que ser a área 2, tá ok? Tá? Então aqui, né, o coeficiente global partindo aí do meu raio 1, né? Então, o inverso da resistência térmica, e aí aqui a gente tem algumas correçõezinhas, né? Então fica lá 1 sobre o coeficiente convectivo, tá? Então 1 sobre H1, então não tem mais a área, porque a área vai aparecer depois, mais o raio interno pela condutividade térmica do material, vezes o logaritmo natural do raio externo pelo raio interno, mais o raio interno pelo raio externo vezes 1 sobre o coeficiente convectivo externo. Tá? Então, nota aqui que a gente se eu tivesse mais algumas camadas, eu sempre faria. Então, raio 1 pela condutividade do próximo material, vezes o Ln do externo pelo interno do próximo cilindro, mais o raio 1 pelo raio
externo do próximo material, né, do próximo cilindro, vezes 1, e assim sucessivamente, tá? Então a gente iria somando aqui esse trecho aqui, né, tá? A gente sempre a partir de condução, se eu estou indo pelo raio interno, eu estaria, né, corrigindo então os valores sempre pelo R1, tá? No caso aqui, se eu for fazer o coeficiente global pelo raio 2, ou seja, pela área 2, né, pela área externa, então ficaria, né, 1 sobre 1 pelo coeficiente convectivo externo, mais, agora eu estou partindo de fora para dentro, então é o raio 2 pelo coeficiente convectivo, vezes o logaritmo natural de externo por interno. Então nota que esse trecho não está mudando, mas como eu estou partindo, como o meu coeficiente global é 2, então meu raio é o raio 2, tá? Mais o raio 2 pelo raio 1, então agora eu estou corrigindo pelo raio externo, vezes 1 pelo coeficiente convectivo interno, ok? Tá? Então tem que tomar bastante cuidado aqui, né? Se eu tiver várias camadas aí, como é que eu vou obedecer, né, esse sisteminha aí, né, tá? Então sempre lembrar, né, se eu estou partindo do raio interno, então eu vou corrigindo pelo raio interno. Se eu estou partindo do raio externo, eu vou corrigindo sempre pelo raio externo, tá, ok? E eu posso apresentar isso daí, né, essas duas formas aqui, eu posso colocar pela área também, que vai dar a mesma coisa, tá? Então tá aqui, né? Aqui eu estou indo pela área, tá, ok? Estou indo pela área aqui, né? Tá? Então essas duas equações aqui que eu estou apresentando para o coeficiente convectivo interno ou externo, elas são exatamente iguais a essas que eu apresentei agora, só, né? Elas vão dar os mesmos valores, só que eu estou inserindo a área. Particularmente, eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque acaba adicionando mais informação no cálculo e a chance de errar, de esquecer algum parâmetro é grande. Então, normalmente, eu trabalho somente com raio. Mas, fica a critério, né? Então, supondo aí que você quer trabalhar pela área, né? Tá? Então, aqui ficaria, né? Partindo aí o coeficiente global interno, né? Então, 1 sobre o coeficiente convectivo interno, mais, aí aqui, né, como eu estou trabalhando com área, então eu tenho que cortar a área, por isso que ela aparece em cima e embaixo aqui, né, tá? Então fica lá a área interna vezes o ln aí de raio externo por raio interno sobre 2πkl. Nota que aqui, ó, se eu cortar aqui vai sobrar o raio, certo? Vai sobrar raio sobre k, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó, raio sobre k. Então, na verdade, essa equação aqui, tá? Essa equação para o coeficiente convectivo, desculpa, o coeficiente global interno aqui, né, apresentada só pelo raio, ela é uma simplificação já dessa outra forma, tá, ok? Então, lá, mais, né, a área interna pela área externa, né, e aí se eu cortar aqui vai sobrar o raio interno e o raio externo, que é o que a gente já apresentou na outra equação, vezes aí 1 sobre o coeficiente convectivo externo, tá, ok? Mesma forma, se for coeficiente global externo, né, então, né, o que eu apresento aqui pela área é uma simplificação, tá? Uma simplificação que está apresentada, já foi apresentada antes. Então lá, 1 sobre área externa por área interna, né? Então se eu cortar tudo que é igual, vai sobrar raio externo por raio interno, R2 por R1, ok? Vezes 1 pelo coeficiente convectivo interno, tá aqui. Mais, né, a área externa vezes o logaritmo natural do raio externo pelo raio interno sobre 2πkl, cortando tudo isso daí vai sobrar então o raio externo por condutividade térmica, por K, tá, que já está apresentado aqui, mais 1 pelo coeficiente convectivo externo, tá lá, ok? Tá? Então uma é uma simplificação da outra, ok? Lembrando que qualquer uma dessas formas aí, a unidade, né, é a mesma unidade do coeficiente convectivo, ou seja, né, watt por metro quadrado Kelvin, ok? Tá? Então tá aí, né, apresentado para vocês aí como é que é calculado então a taxa de calor, tá, para esse sistema radial, né, para o cilindro, tá? Como é que a gente determina a resistência térmica,
e como é que a gente determina aí o coeficiente global de transferência de calor, tá ok? Tá? Aqui estão as referências bibliográficas, tá? Então as figuras aí, né? As informações foram retiradas aí do livro do Cengel, do livro do Crate e do livro do Hohmann, né? Esse livro aí não tem mais edição no Brasil, tá? Então essa última edição que eu tenho aí é a 10ª edição, que é uma edição americana já, né? A última edição que eu tenho conhecimento do Brasil aqui é a 4ª edição, né? É um livro muito bom, mas infelizmente não tem mais tradução, né, para a língua portuguesa, tá? Então com isso a gente fecha a parte de cilindro, tá? E na próxima aula a gente vai falar de esfera, tá ok? Então como é que a gente calcula a taxa de calor para a esfera, como que a gente determina, né, a resistência térmica de uma esfera, tá? E o coeficiente global para a esfera, tá ok? E depois a gente fala de raio crítico, que também é uma situação bastante importante aí nos nossos cálculos.